começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula. Pois bem, senhores, mais uma videoaula aqui agora de movimento uniformemente variado, tá? Só que na parte de gráfico. Às vezes os livros separam o gráfico do movimento uniformemente variado, tá? Parece que é duas coisas, mas é a mesma coisa ainda, tá? Esse exercício é um exercício do Enem, que fala assim, em uma prova de 100 metros rasos. Exercício do Enem, toca a vinheta do Enem! Voltamos depois da vinheta, senhores. Estamos aí em uma prova de 100 metros rasos. Está aqui no texto, ó. Em uma prova de 100 metros rasos. Aquela prova curta, onde o corredor ele é bem forte, né? Ele tem bastante músculo, ele precisa de potência, certo? O que acontece? Eu tenho um gráfico aqui de velocidade com quem? Com o tempo, tá certo? Ele está contando para mim como que a velocidade muda com o tempo. Então, a primeira coisa que eu quero que você observe quando você tiver um gráfico é as informações. No eixo Y aqui, a informação é de quê? Velocidade. No eixo X, a informação aqui é de quê? De tempo. Detalhe, olha aqui, olha comigo, vê se você concorda. Ele colocou que aqui é de 0 a 2. Eu vou colocar um 1 aqui, ó. Olha o meu 1 aqui. Aqui é quanto? Aqui é 3. Certo? Aqui é 5, ó, tá no meio do caminho, tá, senhores? Você pode completar isso daí. Aqui seria 1, ó, de 1 a 2, ó, que seria 3. É que ele marcou o gráfico de 2 em 2. Pode fazer assim? Pode. Pode marcar de meio em meio? Pode também. Mas o que eu quero é que você observe, aqui ele me dá a informação do tempo e aqui ele me dá a informação o quê? Da velocidade. O que eu estou entendendo? Que no começo da corrida, olha, a mudança de velocidade é muito brusca, quer dizer, ele gasta pouco tempo para aumentar a velocidade. Então a minha aceleração aqui, ó, a minha aceleração é, como diz em Minas, é mais maior que grande. Mas depois ele continua aumentando a velocidade, mas não na mesma aceleração, tá? Então ele vai chegar aqui nesse ponto de 5 aqui, ó. Nesse ponto de 5 aqui, ó, quando o tempo valer 5 segundos, eu tô estudando o gráfico, tá, senhores? Quando ele chegar aqui nesse ponto aqui, ó, de 5 segundos, nesse ponto aqui, ó, é a maior velocidade. Então eu posso falar que aqui, ó, é a minha velocidade máxima. Olha aqui que eu posso falar, que aqui é a minha velocidade máxima. Então o corredor ele vai tentar manter, ele vai querer chegar o mais rápido na velocidade máxima e ele vai tentar manter. Olha, ele está tentando manter a velocidade máxima, mas ele não dá conta de manter, porque a gente tem um desgaste físico. E aí o que acontece? Começa a diminuir a velocidade dele, certo? Então é o seguinte, a gente viu aqui, o gráfico já analisou. O desempenho típico do corredor padrão é representado pelo gráfico a seguir. Então a gente já analisou, né? Ele sai em disparada, ele explode. A aceleração no primeiro segundo é uma aceleração maior. Depois ele vai chegar na velocidade máxima, ele vai tentar manter, não dá conta e a velocidade começa a diminuir, certo? Baseado no gráfico, em que intervalo de tempo a velocidade do corredor é aproximadamente constante? Em uma outra videoaula aí a gente já falou o que é constante. O que é constante? Que não muda, que nem aumenta e nem diminui. Então não precisava nem ser um físico, não precisava ter muito conhecimento, senhores. Aonde que ele mantém a velocidade constante? Não muda. Se eu pegar de 0 a 1 segundo, ó, de 0 para 1 segundo, a velocidade estava no 0, em 1 segundo a velocidade está no 5, ó, aproximadamente no 5. Ó. Velocidade é aqui, tá, senhores? Nesse eixo. E aqui é o tempo. Ó. Então estaria aqui, né? Minto, né? A velocidade estaria no 6, né? Ó, em 1 segundo estaria no 6 segundos. Então, a velocidade que mudou? Mudou. Letra B, de 1 a 5,
Se eu pegar de 1 a 5 até aqui, nossa, a velocidade saiu do zero e chegou até no 11 metros por segundo. Mudou demais, ela não é constante nesse intervalo. De 5 a 8, o 5 está aqui, o 8 está de cá. Ó. Então, no intervalo, ele coloca aproximadamente, tá, senhores? Então, aqui, ó, no 8, estaria aqui, ó. Aqui a velocidade é de quanto? De 11, senhores. Aqui a velocidade é de 11. Então, aqui ele permanece constante, ó, nesse intervalo aqui, ó, de 5 a 8, a velocidade é constante, tá? Uma outra forma de fazer isso é saber que o quê? Se a velocidade é constante, vou abreviar, tá? Se o valor da velocidade é constante, tá? Abreviei constante. Então, a sua aceleração tem que ser igual a quanto? A zero. Por quê? Porque a aceleração mede a mudança de velocidade em relação ao tempo. Se é constante, o valor da velocidade não muda, a aceleração é igual a zero. Tá? E aí alguns alunos mais experientes, mais avançados, iam falar o seguinte: Magno, deixa eu te falar uma coisa. A aceleração num gráfico de velocidade com o tempo é a reta tangente. Então eu poderia pegar aqui a reta aqui, ó, desenhar essa reta. Quanto maior for esse ângulo, maior será a minha aceleração. Então, maior será a minha mudança de velocidade. Se eu pegar aqui, ó, nesse intervalo aqui, ó, aqui daria uma reta paralela. Se é uma reta paralela ao eixo T, significa que a aceleração é o quê? Constante. Passa o tempo que passar, a velocidade seria a mesma. Você poderia pensar aqui, ó, no 5 a velocidade é 11, no 6 a velocidade é 11, no 7 a velocidade é 11, no 8 a velocidade é 11. Então, aqui passa o tempo que passar, a velocidade é constante. Então, você poderia aqui pegar várias retas tangenciais, ó. Nesse intervalo de tempo aqui de 2 para 3, ó, daqui, ó, você vai ver que essa inclinação aqui, ó, é menor que a inclinação do verde, ó. Esse ângulo aqui, beta, né, que eu vou chamar de beta, é menor que o ângulo alfa. Então, minha aceleração aqui é menor, a minha mudança de velocidade será menor. Esse é um exercício, se eu não me engano, do Enem, dos primeiros Enems, não sei se é 98, 99, por aí. E ele tinha uma outra parte também, tá? Então, se você pesquisar aí, você vai achar esse exercício, ok? Exercício 1 feito, bora para o exercício 2. Exercício 2, eu tenho um gráfico de posição com o tempo, certo? Eu tenho um gráfico de posição com o tempo. Eu não estou nem lendo o texto, eu só estou olhando para o gráfico, tá? Aí que tem um detalhe. No movimento uniformemente variado, ó, vou colocar aqui as equações. Movimento uniformemente variado. O que eu tenho no movimento uniformemente variado? Aquelas três equações. S é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Aí, senhores, esse gráfico aqui dessa equação é uma equação do segundo grau. Ele tinha que dar uma parábola. Então, eu já sei que esse gráfico aqui, não de posição com o tempo, não é de movimento uniformemente variado. Vou escrever as outras formas. V é igual a V0 mais AT, senhores. E nós temos a equação de Torricelli, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Só que essa equação é uma reta, então ela não é uma parábola. Se fosse uma parábola, seria um movimento uniformemente variado, mas é uma reta. Então, esse gráfico aqui é um gráfico de movimento uniforme. Vou até escrever aqui no cantinho, ó, de movimento uniforme. E no gráfico de movimento uniforme, ele obedece só uma lei, que é S é igual a S0 mais VT. Lembra que a velocidade aqui, o valor, vou colocar assim, o módulo da velocidade é constante. É constante e diferente de zero, tá?
Se ele é constante, a minha aceleração, o módulo da aceleração, vai valer quanto? 0 metros por segundo ao quadrado. Porque a aceleração mede a mudança de velocidade. Como não muda a velocidade, então a aceleração vai valer 0. E se eu jogar aqui nessa equação 0, 0 vezes qualquer coisa, 0, dividido por 2, 0. Então, ia tampar, ia sumir essa parte aqui, fica na equação. Se a aceleração é 0, essa parte todinha ia sumir, V final é igual ao V inicial. Beleza, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado. Ok, belezinha. Esse gráfico é um gráfico de movimento uniforme. E essa equação, S é igual a S0 mais VT, ela é uma equação do primeiro grau. Uma equação do primeiro grau obedece que função? Y é igual a AX mais B. Magno, eu vi isso na matemática. Você vê isso na matemática, senhores. Y é igual a AX mais B. Escreve aí no seu caderno, quando você está estudando gráfico. Toda equação do primeiro grau, o gráfico é uma reta. E se o gráfico é uma reta, é porque é uma equação do primeiro grau, certo? E aí nós temos algumas informações importantes. Quem é o A? O A é chamado de coeficiente. O A é chamado de coeficiente angular. O A é chamado de coeficiente angular. Eu posso falar que esse A é numericamente igual a quem? A tangente. Ah, Magno, eu estudei lá no 9º ano, eu aprendi o que é tangente. Brincadeirinha, não é matemática. Onde tem gente tem coca. Tangente é cateto oposto, dividido pelo cateto o quê? Adjacente, dividido pelo cateto adjacente. Onde tem gente, tem coca, certo? E quem é o meu B? O meu B, vou puxar isso aqui para cá, hein? O meu B, ele é o coeficiente linear. Olha, o B é o meu coeficiente linear. E quem é o coeficiente linear? Escreve aí no seu caderno. Coeficiente linear é onde a reta toca o eixo do Y. Então, aqui, não tem número esse exercício, tá? Aqui poderia ser o 0, aqui poderia ser o 1, tá? Aqui poderia ser o 2, aqui poderia ser o 3, aqui poderia ser o 4 e assim por diante. Logicamente que eu estou inventando esses números, né? Porque também poderia ser 5, 10, 15, 20. Ou poderia ser 10, 20, 30, 40. Eu não sei quanto que foi medido, de quanto em quanto foi medido, certo? Ok? Eu não tenho essa menor ideia de quanto que foi medido, tá? Porque ele fala posição e fala tempo. Eu não sei se está em quilômetro por hora, se está em metro e segundo, não sei nenhuma informação. Eu só coloquei número para você poder entender. 0, 1, 2, 3 e 4. Se essa aqui é a equação, essa reta está tocando o Y aonde? No 0. Então, o meu B ia valer 0. Certo, senhores? Essa reta aqui, ela estaria tocando no 2. Então, o meu B para essa reta azul ia valer quanto? 2. Certo? O que eu queria que você soubesse é o quê? Que o A é o coeficiente angular, que a gente calcula através da tangente. O B é o coeficiente linear, é onde a reta toca o Y, ok? Era isso que eu precisava que você soubesse. Se você prestar atenção aqui é o eixo X, não é? Só que em vez de X eu pus quem? T. Quem é que está do lado de X? É o A, que é o coeficiente angular. Quem é o representante do X aqui é o T, Quem está do lado do T é a velocidade. Então, a velocidade, vou colocar aqui em azul,
A velocidade é o meu coeficiente angular. Então, a minha velocidade, numericamente, é igual a tangente. Onde tem gente, tem coca. Cateto oposto sobre cateto adjacente, certo? Então, a minha velocidade, numericamente, é igual a tangente. Quem é o termo que está sozinho? O termo que está sozinho é o B. Quem é que está sozinho aqui é a posição inicial. Então, aonde a reta toca o Y é a minha posição inicial. Se aqui for 0, minha posição inicial é 0. Para a reta azul, se aqui fosse 2, a minha posição inicial seria quanto? 2. Isso aqui são informações que você tem que ter. Eu vou dar uns macetinhos, existem uns macetes, mas por enquanto eu preciso ir um pouco mais aqui de forma formal. É esquisito falar de forma formal. Eu vou ter que trabalhar de uma maneira formal. Agora ficou bom, tá? Então aqui, do lado de cá nós vamos ter o gráfico azul e do lado de cá nós vamos ter o gráfico vermelho, tá? Então vamos ver o exercício. Isso tudo a gente fez aqui, que a gente aproveita para fazer uma revisão, tá? Os gráficos na figura representam as posições de dois veículos, A e B. Então, isso aqui é um gráfico do carro A e esse aqui é o gráfico do carro B. Deslocando-se sobre uma trajetória retilínea. Opa! Essa palavra retilínea não tem nada a ver com as retas. As retas têm a ver com o movimento. Se o movimento é uniforme ou uniformemente variado. Não tem a ver com quem? Com as retas, tá? Tem a ver com o movimento. Pode ser um movimento retilíneo e o gráfico ser reta, pode ser um movimento retilíneo e o gráfico ser parábola, tá? Então a palavra retilíneo não tem a ver com gráfico, mas sim a trajetória. Quem tem a ver com gráfico é o movimento, em função do tempo. A partir desse gráfico é possível concluir que no intervalo de 0 a t, esse é um exercício que acaba com o aluno. Por quê? Porque ele não tem número, tá? Eu coloquei números aqui, senhores, eu inventei, não existiam esses números. Eu coloquei um 5 aqui, eu posso colocar 1, posso colocar 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Coloquei números aí para ficar mais fácil para você, tá ok? Aí, o que vai acontecer? Ele vai perguntar assim, a velocidade do carro A é maior que a velocidade do carro B? Então, vamos analisar se essa alternativa está correta. Como que eu vou calcular a velocidade de A? Eu preciso saber a velocidade de A e eu preciso saber aqui em vermelho a velocidade de quem? De B, certo? Como que eu vou saber a velocidade de B e como que eu vou saber a velocidade de A, certo? Nós registramos aqui que a velocidade aqui, numericamente, o número dela coincide com a tangente de alfa, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Para falar de cateto, eu tenho que pensar em triângulo retângulo, tá, senhores? Quando eu estou pensando em cateto, eu estou pensando em triângulo retângulo. O azul forma um triângulo, tá? Tem ele aqui, ele vem para cá e vem aqui, ó. Esse é o azul, tá? Então vamos aqui, ó. No azul, eu vou aqui destacar o azul para você, ó. Ele está aqui e vem para cá, ó. É aquele triângulo que eu desenhei embaixo, certo? Vamos ver aqui, eu coloquei número para ficar mais fácil, é um problema que não tem, tá? Eu coloquei só para você pegar a ideia. Tem um quadradinho, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui embaixo para mim ia valer quanto? Ia valer 7. Essa parte de baixo. Essa parte de cima tem quantos quadradinhos? 1, 2, 3. Então, essa lateral aqui ia valer 3. Não, Maga, a lateral vale 5 aqui, ó, tá no 5. Tá, eu concordo que essa pontinha tá no 5, mas o início dela estava onde? No 2. Do 2 para o 5 tem quantos quadradinhos? Tem 3. Eu estou medindo o tamanho aqui, ó. Então, eu tenho quanto? 7, 3 quadradinhos, certo? Quem é tangente? Quem é tangente? Tangente de alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Esse lado aqui, ó, que aqui forma um ângulo de 90 graus, senhores, aqui forma um ângulo de 90 graus,
Esse lado aqui a gente chama de hipotenusa. Quem está de frente para o ângulo, a gente chama de cateto oposto. Quem está junto do ângulo, de cateto adjacente. Então, a primeira coisa que você deve observar, quem está de frente para o ângulo de 90 graus? Esse lado chama hipotenusa. A palavra cateto é uma palavra muito chique para falar lado oposto, lado adjacente. Oposto, frente. De frente para o ângulo aqui, ó, é o 3, né? E aqui está aqui. Então, vamos calcular a velocidade do azul. Então, a velocidade do azul vai ser o cateto oposto, que vale quanto? 3 sobre 7, que é o cateto adjacente, tá? Ele não falou que é metros por segundo, ele não falou que era quilômetro por hora, eu vou colocar assim, ó, unidade de velocidade, tá? Eu não sei se é metros por segundo, se é quilômetro por hora, eu não sei o que é isso, ok? Tudo bem? Agora, nós vamos pegar o vermelho. Vamos calcular a velocidade do vermelho. Okay. Então, tá aqui o vermelho. Ele vem até aqui, né? Ó, o vermelhinho tá aqui, ó. Destaquei para você, ó. Certo? Então, na hora que a gente for fazer o vermelho, o que acontece? Quer que desenhe o triângulo? Vamos desenhar o triângulozinho aqui. Esse triângulo meu que não tá em escala, tá, senhores? Só tô fazendo o triângulo aqui só para deixar você enxergar aqui o cateto oposto e o cateto adjacente, tá? Então, aqui nós temos o ângulo de 90 graus, certo? Esse lado é hipotenusa, aqui está o ângulo alfa, tá? E esse cateto aqui tem quantos quadradinhos? 1, 2, 3. Ah, aqui tem 3. Aqui tem quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Também tem 7. Esse é o cateto oposto, não é isso? Esse é o cateto que? Adjacente. Então, a velocidade que é numericamente a tangente vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, a velocidade aqui vai ser quanto? 3 sobre 7. Qual é a conclusão que eu tenho aqui, senhores? Qual é a conclusão que eu tenho? A conclusão que eu tenho, tá? É que a velocidade do carro A é igual à velocidade do carro B. Esqueci de colocar. Unidades de velocidade. A velocidade dos dois carros são o quê? Iguais. Então, essa alternativa aqui, está correta? Não, que ele falou que a velocidade de um é maior que o outro. Dica de física para não fazer essa conta. Se a velocidade é o coeficiente angular, note bem que essas duas retas aqui, ó, a reta do gráfico, essa reta com essa reta, elas são o quê? Paralelas. O ângulo é o mesmo, então a tangente vai ser a mesma, então a velocidade vai ser a mesma. Quem é um aluno experiente não ia fazer essas contas. Quem está começando a estudar agora vai fazer essas contas pela primeira vez. Mas se as retas são paralelas, o coeficiente angular, que é a tangente, tem o mesmo valor. Então a A ele já matava e já falava que não é uma maior que a outra, tá? Ele fala na letra B, a aceleração do veículo A é maior que B. Também, senhores, também está furada. Por que está furada? Porque a aceleração dos dois corpos vale quanto? Vale 0. O veículo A está se deslocando à frente de B. Olha, isso aqui é muito bacana. E aí você tem que visualizar isso, tá? Então aqui, deixa eu apagar. Olha lá, senhores, vou desenhar aqui uma reta aqui, certo? Vou colocar o meu 0 aqui, ó. Aqui vai ser meu 0. Ok? Aqui vai ser meu 0. Aqui vai ser o meu 2, tá? Vai ser meu 2. Agora, senhores, o que acontece? Ó, o meu carrinho A está onde no começo, quando o tempo vale 0? O meu carrinho A, aqui, ó, vou desenhar o A, ó. O meu A aqui, ó. O meu A, bolinha aqui. Nossa, Magno, você desenha demais. O que é isso? Ficou mal feito? Vamos apagar e fazer de novo. O meu carro A está na posição de 2. A posição de A é quanto? 2. Já meu carro B, a posição do B é igual a quanto? 0. Olha aqui, ó. A posição do B no começo do problema é quanto? 0. Aqui, então, eu vou ter o meu carrinho
B, tá? Ó, faz de conta que é o meu carrinho B, certo? Esse é meu B. Isso eu estou analisando quando o quê? Quando o meu tempo for igual a quanto? A 0, tá? 0 segundos. O que vai acontecer? Vai acontecer, vou pegar lá no final, tá, senhores? Vou pegar lá no final, tá? Quando o tempo for igual a 7. Quando o tempo for igual a 7, aonde está o meu B? O meu B está no 3. Olha bem, o meu B está aqui, ó. O meu B está no 3. E o meu A seria aqui, ó. No tempo igual a 7, estaria onde? Lá no meu 5. Então, o A estaria aqui, ó, no 5. Então, essa aqui, ó, seria a posição do B. Essa aqui seria a posição de quem? Do A. Isso no intervalo de tempo agora, tá? De 0 a 7. Então, se eu pegar aqui, ó, de 0 a 7, tá? Meu tempo aqui, ó, em 7 segundos, tá? Quando tiver o tempo igual a 7 segundos, o meu B vai estar no 3. Então, tá aqui meu carrinho B, ó. Meu carrinho B está aqui no 3, ó. Esse é meu B. E esse de cá é quem? Esse de cá é quem? É o meu A, senhores. Ó, é o meu A. Esse é o meu A. Então, quando o tempo vale 7, o meu A continua na frente. Então, a letra C fala o seguinte: o veículo A está se deslocando na frente do veículo B? Verdade, C de coração, C de coração. A D, olha a D, o veículo A e B estão se deslocando um do lado do outro. Para eles se deslocarem um do lado do outro, eles têm que estar na mesma posição, e eles não estão na mesma posição, tá, senhores? Bora para o exercício 3. De novo, agora você é um aluno experiente, bate o olho, Mário, deu uma reta. Se é uma reta, nossa, se é uma reta, eu já sei de tudo isso aí, Mário. Se é uma reta, é uma equação do primeiro grau, AX mais B. AX mais B. Nossa, Magno, é uma reta, é uma equação do primeiro grau. E é um gráfico de quem? De posição com o tempo. Posição com o tempo é uma reta, então eu sei que isso aqui é um movimento, o quê? Uniforme, então é posição final, posição inicial, mais velocidade vezes quem? Vezes o tempo. Beleza, já matei aí, já matei, ó. Olha que eu já sei. Ó, aqui, ó. Se é assim, a velocidade é constante. O valor da velocidade é constante, certo? A minha aceleração é igual a 0, né? E também constante. Eu não posso esquecer que também ela é constante. Nossa, Magno, sei de tudo isso aí por causa do exercício 2, hein? Já matei a pau, hein? E eu sei também que a velocidade é numericamente igual a tangente, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Vem aqui, ó, em amarelo, ó. Não, pega mais. Vamos fazer aqui mais forte aqui esse amarelo. Aqui, ó. Pá. Para calcular a tangente, você precisa de um triângulo retângulo. Ó o triângulo que eu enxerguei aqui, ó. Esse triângulo aqui, ó. Pá. Esse triângulo aqui que eu enxerguei, ó. Ó. Esse triângulo aqui. Belezinha, ó. Toma aí esse triângulo. Beleza? Aí você fala assim, eu sei de muita coisa. O que eu sei? Eu sei o seguinte, que o cateto oposto, ó, vai começar no 0 e vai até onde? Até no 200. Então, o cateto oposto vale quanto? 200. E o adjacente começa no 10 e termina no 20. Então, ele vai valer quanto? 10. Então, eu sei que a minha velocidade vai ser quanto? 200, que é o oposto, dividido por quanto? Por 10, que vai dar quanto? 20 metros por segundo. Por que eu sei que é segundo? Porque o tempo é dado em segundo. Por que eu sei que é metro? Porque a posição é dada em metro. Então, eu já sei isso aí antes de ler qualquer coisa, tá, senhores? Antes de ler qualquer coisa, eu já sei isso aí. Aí eu venho para assim, o gráfico mostra a variação de posição de uma partícula em função do tempo. Analisando o gráfico,
é correto afirmar: A. É nulo o deslocamento da partícula de 0 a 15 segundos. Olha, veja bem. Ele está saindo de qual posição? Menos 200. E aí, senhores, ó, eu estou olhando, posição é aqui. Só que aqui é tempo, tá? Então, ele está saindo menos 200 e vai chegar aqui. Quando o tempo valer 15, vai chegar mais ou menos aqui, ó. O deslocamento dele é nulo? De jeito nenhum. Quando que o deslocamento dá nulo? Essa é uma boa pergunta. Quem assistiu o playlist de velocidade média sabe responder. Quem não assistiu o playlist de velocidade média no meu canal não sabe responder quando o deslocamento é nulo. Mas vou quebrar seu galho. O deslocamento é nulo quando um corpo sai de uma posição, ele vai para outra e volta para o mesmo lugar. Aí o deslocamento é nulo, tá? Quando ele faz esse movimento de sair, por exemplo, ele sai da cidade, vamos supor, a cidade A e a cidade B. Da cidade A para a cidade B tem 60 quilômetros. Se ele sair do A, for até B e voltar para A, o deslocamento dele é nulo. Lembrando que deslocamento é a mudança de posição. Ele estava no A e o final ele está no A, então ele não mudou de posição, o deslocamento é nulo. Se eu perguntar quanto que ele andou, aí você vai falar 120. Então essa seria uma possibilidade. A outra possibilidade de deslocamento ser nulo é se o corpo está em repouso. Então, o corpo aqui não está em repouso, porque a velocidade dele é de 20 metros por segundo. Ele não está saindo e voltando para o mesmo lugar. Então, essa alternativa está furada. Essa aqui está errada. A gente pode descartar ela. Não é a letra A. B. A velocidade da partícula é negativa entre 0 e 10 segundos. Veja bem, nós não falamos aqui que a velocidade é constante. Então, para qualquer ponto que você pegar no gráfico, a velocidade sempre terá o mesmo valor. E a gente calculou que deu quanto? 20. Mas eu poderia calcular assim, ó, tá? Poderia fazer assim, S é igual a S0 mais VT. Ele quer de 0 para 10. Quando o tempo valer 0, qual que é a posição inicial? Menos 200. Então, a posição inicial, menos 200. Ó. Posição inicial, menos 200. Um debaixo do outro. Faz de conta que eu não sei a velocidade, que ele falou que é negativa. O tempo é 10 segundos que ele colocou para a gente. Tempo é 10 segundos. A posição final, quando o tempo valer 10, ó, isso que é importante o aluno entender. Ó. Aqui o tempo, essa reta é tempo. Quando o tempo valer 10 segundos, eu quero achar a posição. Eu empurro lá na posição. Quanto que é a posição final? 0. Então, é 0. Então, esse 200 está menos, passa para cá o quê? Mais, que é igual a V vezes 10. Vai ficar 200 dividido por quanto? Por 10. Então, a conclusão que eu tenho é que V vale quanto? 20 metros por segundo. Eu já tinha calculado isso, tá? Mas fiz de outra forma só para enriquecer o exercício. Tá fora, ela não é negativa, tá? Ela é positiva. Por isso está errada essa alternativa. A aceleração da partícula é 20 metros por segundo ao quadrado. Já está errado, porque a gente já falou que é um movimento uniforme. Se é um movimento uniforme, a aceleração vale quanto? 0. Já nem vou analisar. A velocidade da partícula é nula no instante de 10 segundos. Gente, quem vale 0? Ó, quando o tempo vale 10, quem vale 0 é a posição. Então, a posição final do objeto é 0 quando o tempo valer 10. Então, essa alternativa também está errada. Vai ser de elefante, só pode porque só sobrou ela, né, senhores? A gente vai analisar assim mesmo, tá? A velocidade da partícula é constante e 20 metros por segundo. Já tinha feito isso desde o começo do exercício, tá, senhores? Mas a gente foi enriquecendo o exercício, tá? Porque aqui esse canal é para estudar, ele não é para ficar respondendo para você, tá, gafanhoto? Aqui é para a gente aprender. Você agora é um aluno mais experiente. No exercício 4, Universidade Federal PE, é Pernambuco? Deve de ser Universidade Federal de Pernambuco. Se você notar, as informações que eu tenho aqui é de quem? Velocidade. E aqui eu tenho quem? Tempo. A velocidade que é constante, 4.
aí depois passa para quanto? Para 8, passa para 2. A velocidade que não é constante. Então, o movimento aqui não é uniforme. O movimento aqui é um movimento uniformemente variado. Quais são as equações de movimento uniformemente variado? S é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. A outra, tá? Essa aqui é uma equação. A outra equação é V é igual a V0 mais AT. E observação, hein? Essa equação aqui é uma equação do primeiro grau. Ó, ela é do primeiro, certo? Grau. Se ela é uma equação do primeiro grau e é velocidade com o tempo, então aqui é velocidade com o tempo, é uma equação do primeiro grau, o gráfico tem que dar uma reta. Então, quem está governando esse gráfico? É essa equação aqui, senhores, ó. É essa equação que está governando o meu movimento. É ela que vai mandar na brincadeira, certo? Pois bem, então eu posso escrever aqui no cantinho, ó, que V é igual a V0 mais AT. A equação do primeiro grau é y igual a x mais b. Não confunda o meu A de aceleração com o A da matemática, tá? Bom, quem é o x? O x é o tempo. Então, o x é o tempo. Quem é meu tempo aqui, então? Quem é meu x? É o tempo. Ó, ficando doido já. Quem aqui está no lugar do x é o tempo. Então, quem está no lugar do x é o tempo. Esse A é o coeficiente angular na matemática. Então, quem está do lado do T aqui, que fazendo papel de x, é a minha aceleração. Então, a minha aceleração, numericamente, é igual a tangente de alfa, certo? Que, na verdade, é quem? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto sobre cateto adjacente. O que acontece aqui? Veja bem, eu tenho uma velocidade inicial. Eu posso até olhar aqui, velocidade inicial. Qual é a velocidade inicial dele? 4 metros por segundo, ó. Começa aqui, ó, minha velocidade inicial. Porque esse V0 é quem está sozinho, que é o coeficiente linear. Quem corta a reta, corta o eixo do Y, ó. Vai cortar no 4, então velocidade inicial é igual a 4. Certo? A minha aceleração, eu posso falar que numericamente é igual a tangente. E tangente é o quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente, certo? Vamos ler o exercício, né? O gráfico da velocidade em função do tempo de um ciclista que se move ao longo de uma pista retilínea é mostrado a seguir. Ok, eu tenho esse gráfico aqui. Eu dou conta de calcular essa aceleração, Magno. Olha aqui, ó. Vou colocar aqui para você, ó. Eu preciso de um triângulozinho, ó. Tá aqui, ó. Ó, fechou, hein? Fechou meu triângulo, certo? Quem é o meu cateto oposto? O meu cateto oposto, toma cuidado, porque ele não está partindo do zero. É do 4 até o 12. Então, esse cateto oposto aqui vale quanto? 8. E aqui o cateto adjacente realmente vale quanto? 4. Então, eu posso falar que minha aceleração é igual a 8 dividido por quanto? Por 4. 8 dividido por 4, ou 8 dividido por 4, vai dar quanto? 2 metros por segundo ao quadrado. 2 metros por segundo ao quadrado. Esse é um jeitão de fazer. Mas eu poderia partir assim, ó. V é igual a V0 mais AT. Quanto que seria a velocidade final do objeto aqui no gráfico? 12. 12. A velocidade inicial do objeto? 4. Faz de conta que eu não sei a aceleração. Quanto tempo que ele gastou? Ele partiu do 0 e foi até onde? Até o 4. Aí eu poderia calcular assim, ó. Eu poderia vir cá e fazer, ó. Esse 4 tá mais, passa para cá o quê? Menos 12 menos 4 é igual a vezes 4. 12 menos 4 dá quanto? 8, que é igual a A vezes 4. Esse 4 está multiplicando, tá? Passa para cá o quê?
dividindo. Então, eu teria quem? 8 dividido por quanto? Por 4, que é igual a A. Portanto, senhores, minha aceleração vai valer quanto? 2 metros por segundo ao quadrado. Eu poderia falar aqui, senhores, que minha aceleração seria 2 metros por segundo ao quadrado. Esse é um jeitão de fazer. Eu precisaria fazer mais exercícios desses daqui. Existe um macetinho e eu quero te convidar, porque aqui, você percebeu que você precisa saber qual é a fórmula? Você percebeu que você olhando o gráfico, você precisa saber qual é o movimento para descobrir qual é a fórmula para fazer a conta? Eu quero te fazer um convite. Vai no meu canal, Magno Física, lá tem um playlist de gráfico, lá tem um macetinho da Eva, cara, é show de bola. Eu não vou mostrar aqui porque senão o vídeo vai ficar longo. Você vai ver eu pegar uns exercícios complicados, utilizando o macetinho da Eva e rebentando o exercício que eu ia encher 3, 4, 5 páginas de conta, eu faço em 3, 4, 5 linhas. Vai lá aprender o macetinho da Eva, certo? Se eu tiver tempo, vai ter mais exercício de gráfico aqui embaixo e eu vou utilizar o macete da Eva mais os cálculos. Aqui porque é o PET, eu tenho que fazer tudo uma vez. Mas vai lá, você vai falar, não, cara, é mais fácil do que eu pensei. Você não vai precisar saber qual é o movimento, você não vai precisar saber quais são as fórmulas, você aplicou o macetinho da Eva direto, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui, vou mostrar para vocês aqui o playlist. Ó, você digitou lá no YouTube lá, Magno Física, né? Aí você entra no meu canal, aí vai em playlist, aí lá em playlist, certo? Você vai procurar lá gráficos, é isso que chama? Aqui, ó, esse aqui, ó, gráficos MUV, cara. Aqui nos gráficos MUV, você vai ter aqui, senhores, ó, vou até dar um pause aqui. Você vai ter aqui macetinho da Eva, certo? Top demais o macetinho da Eva, muito top. Você vai ver uma planilha aqui também que é muito top também. Dá para você trabalhar com ela para construir os gráficos. Em outros exercícios eu vou fazer isso com vocês aqui porque não dá tempo por causa do PET. Tá, agora vamos ler o exercício, né? Tá, agora aqui. Considerando que ele mantém a mesma aceleração. Quanto que a gente calculou que é a aceleração? 2 metros por segundo ao quadrado. Entre os intervalos de tempo de t igual a 0 até 7, determine a distância percorrida nesse intervalo de tempo. Expresse sua resposta em metros. Opa, agora aqui ó, eu tenho que saber a fórmula, né? Para fazer o exercício. Eu tenho que saber a fórmula. Qual é a fórmula? Que é a posição. Então é S é igual a qual? S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Lembrando que no movimento uniformemente variado, todas as três equações têm a aceleração. Se você não souber a aceleração, você não resolve. Então, vamos lá. Posição final que eu quero saber. A inicial é 0, tá? A velocidade inicial é 4, então não posso jogar ela fora. Então, vai ficar 4. O tempo é quanto? 7, certo? Mais a aceleração, que é quanto? 2, vezes tempo ao quadrado. O tempo é 7, então vai ficar 7 vezes 7. Isso tudo aqui dividido por quanto? 2. 2 com 2, o que eu posso fazer? Cortar. Então eu posso falar que S é igual 4 vezes 7, 28. Certo? 28. Mais 7 vezes 7, 49. Então aqui vai dar 7, vai 1, dá 50, 77 metros. Aí eu descobriria a posição, tá? Agora, aquele gráfico lá foi de quê? Posição com o tempo, tá? Foi de posição com o tempo. Eu vou mostrar para vocês aqui, que eu fiz no Excel, que tá lá nos vídeos também. Vou tirar aqui, ó. Ó, vou preencher aqui os dados, hein? Qual que é a velocidade inicial? 4. Qual é o tempo que eu quero? Eu quero um tempo igual a 7. Certo? Quanto que é a aceleração? A minha aceleração é 2, certo? Aí eu vim cá e dou um clique aqui. Ah, minha posição inicial, eu vou falar que é quanto? 0, ok? Aí eu tenho os gráficos, ó. Então, é o seguinte, eu vou saber qual é a minha posição final e qual é a minha posição
inicial, tá certo? Minha velocidade final deu 18. Isso, beleza. Coloquei, ó, tem que dar um clique aqui, ó. Aí, certo? Posição final menos, posição final 77, posição inicial 0, velocidade 4, tempo 7, aceleração 2. E se ele perguntasse qual é a velocidade final, daria 18. Daria 18. Dá para fazer isso lá no exercício? Dá para fazer isso no exercício sim, ó. Olha, veja bem. Se é até no 7, e aí eu sei o que é aceleração, a aceleração mede a mudança de velocidade. E a velocidade está mudando de quanto? Em 2 em 2, ó. Estava no 4. Passou um segundo, mais 2, foi para o 6. Passou mais um segundo, foi para o 8. Mais 1, foi para o 10. Depois foi para onde? Para o 12. Para o 12 já foi quanto? 4 segundos. Ela está mudando de quanto? De 2 em 2. Quando o tempo valer 5, 14. Quando o tempo valer 6, 16. Quando o tempo valer 7, 18. Poderia também fazer isso com fórmula? Poderia, tá? Eu poderia vir aqui, ó, e colocar minha fórmula. V é igual a V0 mais AT. Velocidade final que eu quero descobrir. A inicial é 4, a aceleração é 2 e o tempo é 7. Vai ficar igual a quanto? V é igual a 4 mais 14. Então, eu tenho que o meu V é igual a quanto? 18 metros por segundo. Poderia ser outra pergunta do exercício, tá? Que não tem aqui, tá? Temos mais um exercício. Opa! Agora o bicho vai pegar. Bom, o que o exercício tem aqui, né? Você vê quando é gráfico, eu nem fico muito preso ao enunciado, porque já me fala, né? Ó, aqui o gráfico que eu tenho, que na primeira parte do gráfico, essa é a primeira parte, ele é um movimento uniformemente variado. O que significa isso? Que a sua velocidade está mudando, Mudando de que jeito? Ela está aumentando. Chegou aqui em cima, na parte 2 do gráfico, eu vou ter um movimento uniforme. Na parte 3 também eu vou ter um movimento uniformemente variado, tá? E ele quer saber como que fica o gráfico de aceleração e como fica o gráfico de posição. Então vamos aqui, ó, fiz aqui do lado aqui, tá, ó. Parte 1, né? Aqui é a parte 1, vamos analisar. É o movimento uniformemente variado. A velocidade está aumentando, então a minha aceleração, ela vai ser positiva, tá? Então, de 0 para 2, eu vou ter uma aceleração constante, tá? Aqui, ó, que vai ser meu T1, tá? Eu vou ter uma aceleração constante e positiva. Quando chegar de T1 para T2, aí eu vou ter um movimento, o quê? Uniforme. Por que é uniforme? Porque passa o tempo que passar, ó, o tempo está passando e o valor da velocidade é sempre o mesmo. Então, se é um movimento uniforme, a aceleração vale quanto? Vale 0. Então, meu gráfico vai estar aqui, ó. É preto, né, Mário? Preto. Meu gráfico vai estar aqui, ó. Depois, eu vou ter, né, no tempo 3, não sei nem para que eu escrevi isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui, não tem isso aqui não. No tempo 3, o que vai acontecer? A minha aceleração agora vai ser negativa. O corpo ainda continua andando para frente, mas ele está sendo freado. Como que você sabe que ele está sendo freado? Ele tem uma velocidade maior e a velocidade está diminuindo até chegar a 0. Então, o corpo está sendo freado. Então, eu vou ter uma aceleração negativa, tá? Aqui vai do 2 para o 3, eu vou ter uma aceleração negativa. Então, eu vou ter essa escadinha aqui, tá, senhores? Ó, vou ter essa escadinha aqui. Primeira aceleração, depois essa e depois essa. Aonde que eu vou encontrar essa escadinha nas respostas? Ó,
A já está furada, hein, senhores? A A já está furada, porque ele fala que a aceleração no começo é negativa, não, ela é positiva, está furada, certo? Pode ser a B? Pode ser a B, tá? A C, senhores, ó, a C está furada, porque a parte 3 é negativa, joga fora. Aí eu vou ter quem? Ó, a E também está furada. Pode ser a letra D? Pode ser a letra D. Pode ser a letra B, que eles estão iguais, tá vendo? Ou a letra D. Agora a gente vai para o gráfico de posição, tá, senhores? Nós vamos para o gráfico de posição. Agora começa uma brincadeirinha nova, tá? De 0 até 1 é um movimento uniformemente variado. Aí o gráfico de posição, lembra da equação de posição? Você tem que saber a equação de posição. É S é igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. Isso aqui de um movimento uniformemente variado. E isso aqui é uma equação do segundo grau. Então vai dar meia parábola. Depois a velocidade é constante, tá? A velocidade é constante. Se é constante, aí vai ser uma reta. Então até aqui, ó, vai ser uma reta, tá? Esse aqui é o tempo 1, esse aqui é o T1, esse aqui é quem? O T2 e aqui é quem? O T3, certo? No movimento até o T3, tá ok? Até o T3, eu vou ter agora outra parábola, porque aqui é um movimento uniformemente variado. Então aqui eu vou ter outro nível, outra parábola, só que agora ele vai parar, certo? Nesse momento aqui ele vai parar. Então ele vai continuar andando para frente, tá? Ó, é aqui no 3. Ele vai continuar andando para frente, mas ele tem que parar. Então vai ser uma parábola com concavidade para baixo. Não ficou bom, né, mano? Ficar uma parábola com concavidade para baixo. Aonde aqui ele para, certo? Aonde que eu tenho esse gráfico? Esse gráfico eu vou ter na letra D de dado. Esse é um exercício mais difícil, o aluno tem que ter mais maturidade, tá? É um exercício mais complicado. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Não esqueça de ir lá no playlist aprender o macete da Eva. Vai facilitar demais sua vida. Não vou fazer aqui, tá, senhores? Quem se inscreve no canal, quem acompanha as aulas no canal, tem umas vantagens, tá? Macetinho da Eva. Fica com Deus. Fui.